Olá, irmãos, uma boa noite a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, o tema de hoje que nós vamos aqui estudar é sobre a questão de Salomão, a loucura de Salomão, aqui em Eclesiastes. Bom, amados irmãos, teve uma mulher pentecostal que ela me repreendeu. Ela citou Eclesiastes dizendo que aquele que quer ser sábio, ele é sábio tolo. Eu disse, que conversa é essa dessa minha amada? Que conversa é esta? Então, irmãos, são pessoas que aprendem assim dos seus pastores bode, das igrejas batistas, pentecostal. Mas eu não estou aqui, amado irmão, tá? Para que vocês compreendam. Não estou aqui julgando todas as batistas, tá? Quero que vocês compreendam isso. Então essa minha irmã citou isso aí para mim, né? Então eu repreendi ela, mostrei a verdade para ela. Como eu vou mostrar para vocês, para que vocês entendam de uma vez por todas sobre Eclesiastes, da loucura de Salomão. Então ela citou Eclesiastes para mim, dizendo que aquele que quer ser sábio é sábio tolo. Que conversa é essa, meu amado irmão? Bem assim, amado irmão, foi em 2019. 2019, uma pastora, né, chamada Rosane Nascimento, da igreja quadrangular, falou a mesma coisa para mim, né? Aquele que quer ser sábio, não sei o que, cococó. Então eu revelei a mensagem lá no Facebook para ela, né? Ela lançou, mandou para o meu Facebook. Então eu mostrei a verdade para ela e no instante ela se calou. Então ela começou a mandar mensagem lá no meu Facebook, né? Sei o que, tá com inveja e não sei o que cocó, né? Então no instante se cala quando a verdade é manifesta. Isso foi lá em 2019, né? Que eu já apaguei essa falsa pastora Rosane da Quadrangular. Então, amados irmãos, vamos agora conhecer, tá? Vamos conhecer aqui e entender de uma vez por todas o que aquele texto ali realmente vai nos dizer, tá? Então vamos lá. Então vamos lá, irmão, olha só. Então abra aí as suas Bíblias em Eclesiastes 2, tá? Então vamos acompanhar aqui o passo a passo e começar a meditar, tá? Olha só. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Então aqui é o próprio Salomão dizendo, tá? Então olha só. Versículo 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregando-me à loucura. Irmão, vamos aqui meditar, tá? Para vocês compreenderem. Então, meus amados irmãos, vamos meditar. Nós temos que ler a Bíblia e começar agora a meditar, analisar o caso. Então você veja ali, amado irmão, que Salomão, ele se entregou à loucura. Ele se entregou à loucura. Então ele quis gozar a vida, ele quis, sabe, irmão? Então o primeiro passo que vocês têm que entender é que Salomão, ele se entregou à própria loucura, tá? Então vamos continuar o restante. Então aqui, eu continuar o restante aqui, irmão. Vamos agora para, né? Resolvi no meu coração dar-me o vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregando-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens,
debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, né? Então Salomão ele começou a plantar vinha, edificar casa. Então olha só, meu irmão. Versículo 5. Fiz jardim e deixa eu ver aqui. Fiz jardim e pomares para mim, e neste plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açude, para regar com eles os bosques, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e da delícia dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vivem antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Então veja, amado irmão, né? Veja que Salomão, ele se engrandeceu, assim como Nabucodonosor. Porque Salomão, ele se entregou à loucura. Então, ele quis gozar a vida, começou a plantar e começou a... Vamos entender, tá, irmão? Aqui, amontoei também para mim prata e ouro, né? Vamos para o versículo 9. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito, e eis que tudo era vaidade, e é correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então você veja aqui, amado irmão, né? Então Salomão ele viu que era tudo vaidade. Salomão se entregar à loucura, correr atrás das sabedorias, né, do mundo e, sabe, irmão? Então Salomão, irmão, ele correu atrás da sabedoria do mundo, da riqueza, ele queria porque queria conhecer todas as sabedorias. Ele queria conhecer todas as sabedorias. Só que ele falou que isso era tudo vaidade. Então vamos continuar aqui, irmão. Vamos continuar aqui no versículo 12. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura. Então veja, amado irmão, veja. Então Salomão passou a considerar a sabedoria e a loucura, né? A sabedoria humana, de você querer ser rico, de você querer mais, quero mais, tá? Então vamos entender o texto, né? E a astúcia que fará o homem, né? Então passei a considerar a sabedoria e a loucura, e a astúcia, que fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a astúcia. Tá, meu irmão? Então, Salomão viu que a sabedoria é mais importante do que a astúcia. A astúcia é você querer ser rico, passar por cima de todo mundo, né? E Salomão, ele foi mais próspero antes dos que vieram antes dele. Então Salomão quis, sabe, prosperar de qualquer jeito. Então veja aqui, amado irmão. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a astúcia. Quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o astuto anda em treva,
contudo entendi que o mesmo lhe sucede a ambos, né? Então Salomão diz que os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o astuto anda em treva, né? O sábio, aos seus próprios olhos, anda em treva. Versículo 15. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao astuto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Então, irmão, vamos entender essa parte aqui, tá? Vamos entender aqui. Então, você veja que Salomão diz que o mesmo que acontece ao astuto, o mesmo acontece ao sábio. Mas que sábio é este que ali está falando? Vocês têm que entender, irmão, que ali está falando, Salomão está falando dele, que Salomão buscou sabedorias e ele foi à loucura, ele buscou sabedoria, se entregou à loucura e ele queria porque queria ser o grande eu sou, tá, meu irmão? Então, Salomão viu que tudo isso era vaidade, porque Salomão, irmão, ele estava querendo, como cientista, é como a ciência, quer conhecer a sabedoria de qualquer jeito, quer conhecer de qualquer jeito, né? Quer descobrir de qualquer jeito e bem assim era Salomão. Salomão queria entender da sabedoria de tudo, e isso é loucura, isso é correr atrás do vento, tá? Então vamos continuar, irmão, olha só. Então veja só aqui. Vamos continuar aqui, que é muito incrível aqui. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao astuto, assim me sucede a mim. Então veja. Então Salomão está dizendo, que o que acontece ao astuto, acontece a ele também. Por quê? Porque Salomão estava sendo astuto. Ele se entregou à loucura e queria buscar sabedoria lá fora. Buscou sabedoria lá fora, sabedoria do mundo. Deu para entender, meu irmão? Então, Salomão está dizendo que sucede a ele também. O que acontece ao astuto, acontece a ele também. Porque ele estava igual ao astuto, né? Querendo conhecer de tudo, de qualquer jeito. Estava querendo buscar mais sabedoria. Mas só, irmão, que era do mundo. A sabedoria do mundo. Queria se enriquecer, queria mais, eu quero e... Tá, meu irmão? Então, veja aqui. Então, só o versículo. Busquei eu mais sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do astuto a memória não durará para sempre. Pois passando alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o astuto. Então vamos aqui, irmão, compreender aqui, tá? Vamos compreender aqui, ó. Deixa eu olhar aqui. Veja aqui, irmão. Então olha só o que eu vou explicar aqui para vocês. Olha só, por exemplo, eu como sábio do Senhor, eu já li a Bíblia toda, mas continuarei lendo a Bíblia ainda, porque a Bíblia, ela se renova. Então, irmão, quando nós lemos a Bíblia toda ali, então vai chegar um momento que vai tudo assim para o esquecimento. Nós vamos se esquecer de muitas coisas, né? Como diz o próprio Salomão. Então é preciso que os nossos irmãos verdadeiros nos alertem quando nós erramos. Por exemplo, quando eu errar em alguma palavra, que os irmãos me repreendam, né? Que o irmão me repreenda. Não, Roberto, está escrito assim, Roberto, você errou aí. Que o irmão me repreenda com boa essência, que eu vou aceitar a repreensão. E vou agradecer ao irmão que me repreendeu, né? Porque o que eu estou dizendo aqui, irmão, que o que nós aprendemos da Bíblia, quando lemos a Bíblia toda, vai para o esquecimento. Nós não vamos se lembrar de tudo, porque nós não somos computador.
Nós não somos Deus, né? Para estar tudo gravado aqui. Deu para entender, amado irmão? Então, tudo vai para o esquecimento. Então, o que eu quero dizer para vocês, amado irmão, que Salomão, vocês têm que entender que Salomão, ele se tornou astuto quando ele se corrompeu. Quando ele se corrompeu, desviou de Deus, ele se tornou astuto. Começou a se juntar com as províncias, os reis da terra, outras religiões, idolatria. E ele buscou a sabedoria desses homens. Começou a querer ser próspero e enriquecer. Deu para entender, amado irmão? Então Salomão se tornou um sábio, astuto. Mas depois ele viu, irmão, que tudo isso era vaidade. Ele tinha muitas mulheres, ele tinha muitas plantações, casas, servos, tinha tudo. Só que ele viu, amado irmão, como diz aquela passagem, o que adianta ganhar o mundo inteiro? O que adianta ser rico, buscar riqueza, fartura e perder a sua alma? Então Salomão, quando Salomão buscou essas coisas, a loucura, buscou a sabedoria lá fora, a loucura, né? Ele viu que tudo era vaidade, amado irmão. Ele viu que tudo era vaidade. Né? O que adianta ele ter isso tudo e a sua alma afligida e perder a sua salvação? Tá? Então já estou mostrando para vocês aqui a grande verdade. Salomão ali está falando dele, que ele também era um sábio astuto. O que acontece ao astuto, acontece a ele também, porque ele era assim também. Tá, amado irmão? Então você veja que Salomão se entregou à loucura. Então ele buscou sabedoria lá fora, querendo ser o grande eu sou, ser próspero, queria porque queria ser, construiu e construindo, tá? Então é aquela passagem que Jesus também fala, Jesus, né? O homem, ele construiu um celeiro e começou a juntar, como Salomão fez aqui também. Então Jesus diz, o que adianta? Porque o inimigo levará a tua alma. Então você veja, meu irmão, após essa palavra que Jesus fala do homem que construiu um celeiro para poder juntar, é a mesma coisa que Salomão fez. O que adianta? Porque o inimigo levará a sua alma. Tá, meu irmão? Então vamos aqui, irmão, continuar aqui o restinho para vocês aqui verem. Então olha só aqui, ó. Então dando continuidade aqui, ó, né? Continuidade aqui, no versículo 17. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e é correr atrás do vento. Então, e Salomão entendeu, irmão. Salomão entendeu que ele estava correndo atrás do vento. Tá? Aqui o versículo 18. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me fadiguei. Tá? Então Salomão aborreceu o trabalho tudo que ele fez debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria. Debaixo do sol, também isso é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me fadiguei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Tá, amado? Então você veja aqui, amado, não que adianta o homem juntar tesouro, ganhar tudo, depois ele morre e fica para aqueles que não se esforçou, vai ficar para... Então, trabalhou em vão, né? Foi astuto. O homem juntar, de repente ele morre e fica para outros que não trabalhou. Então, é trabalhar, isso é vaidade e é correr atrás do vento. Então, uma coisa que eu quero aqui mostrar aqui,
para a minha amada pentecostal, tá? Olha só. Aqui, irmão, em Eclesiastes 9, versículo 18, diz assim: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas, tá? Eclesiastes 10, versículo 12. Nas palavras do sábio há favor, mas os tolos os seus lábios devoram. Tá, mas tudo tá aqui, ó. Tá? Então é muito importante vocês serem sábios, tá? Na palavra do sábio há favor, né? A Bíblia diz que quando o sábio fala, Deus ele bate o martelo, né? As palavras de Deus são prego. E quando o sábio fala, Deus bate o martelo para confirmar. Então, irmão, o que Deus manda é que vocês sejam sábios. Irmão, eu vou trazer para vocês mais ainda o mistério de Provérbios. Deus manda que vocês sejam sábios. Por quê? Porque senão vocês vão se entregar às fábulas, vão ser enganados pelos bodes, pelos lobos. Então vocês têm que ser sábios, procurar a Bíblia, sempre ler a Bíblia para entender os mistérios de Deus, tá? Então tá aqui, minha amada pentecostal batista, a grande verdade, tá? Você já conheceu aqui a grande verdade. Salomão se entregou à loucura e correu querendo mais da sabedoria humana do mundo. Então ele começou a construir, começou a comprar escravos, ele se tornou igualmente o Nabucodonosor. Salomão ele se engrandeceu com a sua sabedoria, né, carnal, mas ele entendeu que tudo era vaidade. O que adianta ele ter isso tudo e perder a sua alma e os seus bens ficar para aqueles que não trabalhou, para aqueles que não se esforçaram. Então ele viu que ele era um sábio astuto também, tá? Então, amado irmão, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.